Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Lembre-se das instruções e bom proveito, bons estudos. Bem-vindos, pessoal, vamos lá. Hoje é a primeira aula, né, sobre riscos. Vamos tratar primeiro os conceitos de risco. Vamos ver então algumas terminologias, né? Então, o retorno é o primeiro delas, né? Retorno é a apreciação do capital ao final de um horizonte de tempo. Então, vai ter um tempo N. Em matemática financeira, a gente usa o N, né? E o retorno ele pode ser negativo, pode ser nulo, pode ser positivo. E a incerteza? Incerteza é o desconhecimento do futuro. Então, se usar métodos de regressão, você já vai ter calculado um erro. Por exemplo, regressão, desculpa. Esse erro ele parte por causa da incerteza. Então, quanto maior o tempo, maior o horizonte, maior a incerteza. O que isso quer dizer? Imagina se eu falar assim, ó, daqui 10 minutos eu acho que não vai chover. Eu tenho uma incerteza pequena se eu olhar para cima. Agora, se eu falar daqui 2 horas, a incerteza aumenta. Daqui 2 dias, daqui 5 dias, o ano que vem, aí já é essa a diferença. Então, o prazo, o tempo, o horizonte de tempo, ele vai influenciar muito nessa incerteza. Risco, ele é classificado como a volatilidade de resultados futuros. Volatilidade é a chance de subir e descer. E é classificado também como nível de incerteza associado a um acontecimento. Não está escrito que ele é bom ou ruim. O risco de ganho é o mesmo risco de perda. Então, o risco é a volatilidade de resultados futuros que podem representar o valor de ativos, ações ou ganhos. As empresas são basicamente sujeitas a 2 tipos de risco. O risco do negócio, né, que é aquele que o empreendedor assume quando abre a empresa. E qual que é esse risco? Né? Ele quer criar uma vantagem competitiva, quer valorizar a empresa perante seus acionistas. Vejam que eu sempre vou tratar empresas grandes. O risco de negócio, então, ele está relacionado ao setor da economia em que a empresa opera, inovações tecnológicas, produtos, marketing, processos de fabricação, e uma exposição cautelosa e bem pensada aos riscos do negócio é fator fundamental para êxito de todas as atividades comerciais. O que ajuda muito nisso daqui? Plano de negócios. Então, fazer o plano de negócio ajuda muito a entender esse risco do negócio, viu, gente? E os riscos financeiros estão ligados a possíveis perdas nos mercados financeiros. Então, o risco do negócio está relacionado ao negócio e o risco financeiro está relacionado ao mercado financeiro. Para empresas não financeiras, a exposição a riscos financeiros deve ser otimizada cuidadosamente. Então, a eliminação completa podia ser salutar, né? Mas utopicamente quer dizer que é uma coisa que não existe, não dá para eliminar o risco. Então, com os riscos financeiros sob controle, as empresas poderiam concentrar-se no que sabem fazer melhor, ganhar dinheiro se expondo ao risco do negócio. Mas a empresa está, sim, sujeita a riscos de mercado financeiro, claro. Porque os seus compradores, seus consumidores, estão expostos a esse risco também. Então, as instituições financeiras, como têm como atividade principal gerenciar os riscos financeiros, então tem a função de assumir, intermediar ou aconselhar sobre os riscos.
Para isso, elas precisam mensurar o risco financeiro a fim de que possam controlá-lo e medi-lo. Apreciá-lo, medi-lo. E é aqui que nós entramos. De onde vem o risco, né? Nossa, o risco vem de todas as partes. Então, o risco pode ter muitas fontes humanas, que é ciclo de negócio, inflação, mudanças políticas, guerras, fenômenos naturais, mudanças climáticas, terremotos, etc. E inovações tecnológicas. Você já deve ter ouvido isso milhões de vezes, mas vamos lembrar desse personagem aqui, ó. A Kodak era o maior fabricante de filmes e máquinas fotográficas na década até os anos 2000, quando começou a surgir as máquinas digitais. E o que aconteceu? Desapareceu. Por quê? Inovações tecnológicas. Uma inovação humana, ó, vamos pensar aqui, ó, brinquedos estrela. O brinquedos estrela, gente, não sei se vocês conhecem, ele quase desapareceu do mercado, quase. Não desapareceu porque conseguiu ali, né, muita luta, sobreviver. Por quê? O que quase desapareceu com o brinquedos estrela? Foi as importações, então, a globalização. O Brinquedos Estrela vendia certos brinquedos e depois entrou aí o mercado chinês vendendo milhões de produtos e a Estrela tinha poucos produtos. Sabe o que está reerguendo essa empresa hoje? Uma outra mudança, uma outra mudança humana, um outro fenômeno humano, que é o resgate de culturas antigas, né? O vintage. Esses meses passados, a Estrela relançou uma boneca chamada Moranguinho. E a boneca Moranguinho, ela estava sendo vendida na internet, né, usada na caixa por 900, R$ 1.000. Aí a Brinquedos Estrela relançou, vendendo a R$ 100, que não é barato, né? Esgotou o estoque em menos de uma semana e prometeu que ia reestocar, né, para vender. Então o que está reerguendo a Estrela é o vintage, é o voltar ao passado. E o público dessa empresa hoje são as pessoas mais velhas, não são as crianças que eram na época. Quer dizer, as crianças que compravam lá na década de 90 são as que estão querendo comprar agora, sem se importar com o preço que quer os produtos. E isso é uma mudança humana. Agora, alguns tipos de risco financeiro. Ó. Risco de mercado são perdas devido a movimento nos preços de mercado. Tá? Está relacionado ao valor de bens, índices, serviços, commodities, etc. E é a possibilidade de perda devido à mudança no preço de um ativo, contrato ou derivado. Dentro dela tem o risco absoluto medido em moeda. Existe o risco relativo, que é relativo a um benchmarking, que é alguma figura-chave do mercado. Existe o risco direcional, que é a exposição em movimentos direcionais de variáveis financeiras. Então, tem alguma variável lá, o IGPM, por exemplo. E o risco, que é o Índice Geral de Preços Médios, tá bom? IGPM. E o risco não direcional, que é a exposição de posições de hedge. Então, alguns riscos básicos de volatilidade. A gente vai ver melhor isso daqui lá para frente, viu? Ainda tem risco de taxa de juros, que é o risco de perda no valor econômico de uma carteira decorrente
dos efeitos de mudanças na taxa de juros. Exemplo, perda do valor de mercado de títulos públicos ou privados por queda da taxa de reinvestimento. Então, quanto menor a taxa de juros básica do país, menor vai ser o quanto esses títulos vão render. Tem o risco de taxa de câmbio também, né? Que é o risco da perda do valor econômico de uma carteira por mudança de taxa de câmbio. Então, principalmente quando se fala em operações com moeda e ativos estrangeiros, viu, gente? Se você só trabalha com moeda nacional e ativo nacional, esse risco vai ser praticamente nulo. Pode ter alguma consequência por uma derivação de algum internacional, mas pode ser até nulo. Risco de ações, que é o risco de perda decorrente de mudança no valor de mercado das ações, que é o diário, né? Isso aqui é diário. Isso é o diário. Risco de commodities, que é a perda decorrente de mudanças no valor de mercado de alguma carteira de commodities. Então, por exemplo, olha lá, variação nos preços de carteira constituída por ouro, prata, soja, café, boi gordo, cacau, leite, soja já está aqui. São aqueles produtos antes da industrialização. O risco dos derivativos, né, que é perda devido ao uso de derivativos. Então, a variação no prêmio de uma opção. O risco de hedge, que aí já está explicando o que é o hedge, né? O risco de perdas devido ao uso inapropriado de instrumentos. O hedge é uma transação compensatória que visa proteger um operador financeiro contra prejuízo na oscilação de preços e na proteção cambial. Então, o hedge é algo que a empresa pode fazer para ajudar a recuperar alguma perda que tenha acontecido. Então, perdas por rebalanceamento dinâmico de hedge em resposta a movimentos bruscos no mercado. Então, uma empresa começou a cair muito, faz a compra de uma outra para compensar aquela ali. E aí também, pessoal, que entra a questão da correlação, viu? Que a gente vai ver. A correlação é muito importante. Risco de liquidez, né? Que é o risco de perdas devido à incapacidade de se desfazer rapidamente de uma posição ou obter um fundo devido a condições de mercado. Exemplo, lá, ações de segunda e terceira linha, são aquelas menos compradas e vendidas. Situações em que não é possível rolar dívidas, postergar, vai ter que pagar e ponto final. Dívida do governo é assim, viu, gente? Ajustes de margem que venham a consumir a liquidez da instituição. Lembrando a vocês que liquidez é a capacidade do ativo voltar a ser dinheiro, né? Independente de qual ele seja. Capacidade de um veículo voltar a ser dinheiro, de um terreno. Então, o terreno demora mais para vender, então ele tem uma baixa liquidez. O que é o ativo mais líquido que existe? É o próprio dinheiro. Porque ele já é o dinheiro. Risco de crédito, que é o risco de perdas devido à possibilidade de uma contraparte não honrar integralmente suas obrigações. E o exemplo é crédito concedido a um cliente por um banco e não honrado segundo os termos compactuados. De modo mais geral, o risco de crédito é a perda relacionada à mudança na qualidade credícia da contraparte devido a um evento de crédito. Isso aqui foi o que culminou na crise de 2008, viu, gente?
Eu já dei uma dica para pesquisar sobre essa crise e é o seguinte: os bancos, o maior banco americano, né? Ele emprestou muito dinheiro para imóveis, para refinanciamento de imóveis, né? Hipoteca de imóveis. E as pessoas não conseguiam pagar. Então, o que ele faz quando a pessoa não paga? Ele vai lá e toma o imóvel. Ó, pega a casa. Só que o negócio do banco não é casa, é dinheiro. Por quê? Porque a casa não tem liquidez e o dinheiro é o que ele empresta, né? Acabou que quebrou o banco por causa disso. E foi o que culminou a crise de 2008, viu? Foi crédito, problema de crédito. O risco operacional, que é o risco residual, são as perdas resultantes de falhas ou inadequação de processos internos, sistemas ou eventos externos. Exemplo, olha lá, risco de modelo, treinamento inadequado, fraude, risco legal, trabalhista. Causas trabalhistas, pessoal, são o que mais consomem dinheiro das empresas. Então, atualmente, tem sido fonte de preocupação dos órgãos reguladores e das instituições financeiras. Então, a primeira coisa que o banco olha é como é que está o passivo trabalhista dessa empresa. Como é que está passivo trabalhista é quando tem ações legais, viu, pessoal? Então, ações legais. Processos, viu? Não tem processo contra a empresa. Então, como é que tá, né, isso daí? E aqui um estudinho de caso, só para vocês terem alguma ideia. Ó. A Metal Gesellschaft era a 14º conglomerado alemão. Então era uma empresa muito grande. Qual era o problema dela? Ó, subsidiária americana utilizou contratos futuros de curto prazo para hedge. Então, para cobrir os seus possíveis prejuízos. Contratos de longo prazo para contribuição de combustíveis. Decisão de tomada sem consultar a matriz americana. Em 93, o preço do petróleo caiu de 20 para 15. A liquidação dos contratos e chamadas de margem levaram a perda de cerca de 1,3 bilhão. O resultado, perda de 50% do valor do mercado do conglomerado inteiro. Então, ela fez o seguinte, ela comprou, vou simplificar, viu? Ela pegou dinheiro de curto prazo com petróleo, com combustível para pagar esse investimento aqui, ó. Então ela não imaginava que o preço do petróleo podia cair e ela ia ganhar se não caísse. Só que como houve essa queda, ela não tinha mais dinheiro para pagar esses empréstimos, esses contratos futuros aqui. Um outro caso, ó. Baring Bank. Nicola Leeson, operador de derivativos em Singapura, provocou perda da ordem de 1,3 bilhões de dólares. Ele era visto como o melhor operador da instituição. Ó, cuidado com alguns nomes que aparecem toda hora, viu, gente? Eu não vou nem falar o nome, mas vocês vão pensar aí qual é o nome que todo mundo está falando agora. Todo mundo, né? Está falando esse nome agora. Então tem que tomar cuidado. Então, ele era visto como o melhor operador da instituição. Pedidos seus eram aceitos pela matriz sem o menor controle. Ele comprou 7 bilhões em contratos futuros sobre o Nikkei 225, que é um material. E no início de 95, esse material caiu 15%. Então, Leeson enviou um fax para a matriz Londrina, em Londres, né, com um pedido de desculpas.
o Barings quebrou, sendo comprado pelo grupo holandês ING por uma única libra. Então a empresa acabou. Foi comprada por o equivalente a um. Não, no caso seria R$ 5 hoje, né? Mas como se fosse R$ 1. Comprou um banco. Então tem que tomar cuidado, viu? A pessoa que está no auge hoje, ela pode querer fazer coisas que não teria capacidade de fazer antes. E arriscar de formas que não teria capacidade de arriscar anteriormente. Então tem que ficar de olho. A melhor guia para investimento é você mesmo, viu? Lembra que o dinheiro é seu. E se for do seu cliente, pior ainda. Mais uma aí, ó. Fundo de hedge que operava com grandes instituições financeiras. Propiciou ganhos altíssimos para seus investidores em 95 e 96. Entre seus profissionais, incluíam-se o Prêmio Nobel de Economia da época. As instituições que operavam com o fundo não adotavam critérios rigorosos na concessão de crédito, viu? Então, dava o crédito a esmo e eles conseguiram ganhar nessa época aí. Aí depois vocês podem ver mais casos. Tá vendo? Depois vocês dão uma olhadinha nos casos clássicos. Lembrem do caso das tulipas holandesas. Não deixem de assistir, viu? Vocês vão achar isso no History. No YouTube vocês vão achar, tá bom? E eu não lembro se você conhece com Z, hein? Bom, os casos das tulipas holandesas. E também eu queria muito que vocês dessem uma pesquisada na crise de 2008 para entender melhor. Isso não, a gente tem que aprender com o passado, viu, gente? Então leiam, deem uma olhada nisso aqui, ó. O que culminou a crise? Não perca de olhar isso daí. Nossa bibliografia básica, parte do material eu peguei da FGV. Pessoal, por hoje é só. Lembra